Olá, meu nome é Gabriel e hoje vou analisar o vídeo do canal Epifania porque você não vai para o inferno. Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Inferno, eterna punição, sofrimento, fogo, dor. TikTok. A mente humana é capaz de criar as coisas mais horripilantes possíveis. A maioria de nós não sabe nem dizer exatamente de onde vem essa ideia. Alguns diriam, tá na Bíblia. Outros diriam, não tá, é uma invenção da igreja. A verdade é que não importa. A palavra inferno não existe no original da Bíblia. O que você tem é Sheol, Guiene e Hades. Então o correto não seria perguntar se existe inferno na Bíblia ou não, mas sim o que é o inferno na Bíblia. A ideia de inferno como um lugar físico, real, e não como uma metáfora, existe em boa parte das religiões que doutrinaram a nossa sociedade. E depois que uma ideia se infiltra na sociedade tão profundamente, a nossa tendência é aceitar como verdade, como se ela simplesmente fizesse parte do mundo, por mais absurda que essa ideia seja. A sociedade pode aceitar uma ideia absurda, todavia, até o momento desse vídeo você não explicou o que seria o inferno. Utilizando o princípio da caridade, vou presumir que ele esteja se referindo ao inferno como um local físico de sofrimento eterno. Então sim, eu concordo com ele, é uma ideia absurda. A gente sequer questiona, principalmente se ela tem uma suposta origem divina. E que ironia é essa? O inferno tem origem divina. Mas o inferno não existe. Aqui ele afirma que o inferno não existe. Vamos ver se mais pra frente ele vai comprovar aquilo que está falando, ou pelo menos mandar algum argumento bom. O medo da morte, do sofrimento, do desconhecido e da mistura dessas três coisas nos perseguem desde o começo dos tempos. E se o ser humano tem um ponto tão fraco assim, o próprio ser humano dá um jeito de explorar esse ponto fraco. E mesmo que algumas pessoas digam que isso não está na Bíblia com muito malabarismo lógico, ou simplesmente porque nunca leram a Bíblia, verdade seja dita, hoje em dia essa responsabilidade é direta ou indiretamente do cristianismo. Com certeza a mitologia greco-romana contribuiu, os terrores da igreja medieval agravaram, Dante ilustrou de forma exageradamente detalhada, outras religiões modificaram e expandiram, mas no geral, hoje em dia, no Ocidente, a responsabilidade é predominantemente do cristianismo. É óbvio que mentiras e alegorias para domar as massas existem há muito mais tempo. Aqui eu concordo com ele parcialmente, porque o inferno que ele está citando aqui, como eu falei anteriormente, utilizando o princípio da caridade, é o inferno de sofrimento eterno criado pela Igreja Católica na Idade Média. Então concordo parcialmente de que na Idade Média o inferno foi usado de alguma forma para manipular as pessoas. E hoje em dia é usado ainda? Se sim, é necessário que ele demonstre isso. Por exemplo, quase todo mundo conhece o famoso mito da caverna de Platão, que viveu no século IV a.C., mas quase ninguém conhece o seu muito mais controverso mito dos metais. De acordo com Platão, Deus teria misturado diferentes metais em diferentes pessoas. Abre aspas. Deus que vos moldou misturou um pouco de ouro naqueles que estão aptos a governar, razão pela qual são mais preciosos. Adicionou prata aos auxiliares e ferro e bronze aos agricultores e outros trabalhadores. Mas Platão não acreditava nisso. Era só o que ele chamava de mentira nobre. Aquela mentirinha do bem que seria bom que o povo ignorante acreditasse para que fizesse os seus deveres caladinho e recolhido a sua insignificância. Só que agora, olhando para trás, a gente consegue enxergar quão ridícula é a ideia de que Deus tenha colocado diferentes metais em diferentes tipos de pessoas para separá-las hierarquicamente. A gente consegue inclusive achar engraçado os inúmeros deuses gregos que bebiam, traíam e eram extremamente temperamentais, assim como todos nós mortais. E mais ninguém aqui tem medo de Zeus. É coisa do passado e com um distanciamento temporal também aumenta o distanciamento emocional. E claro, o principal, essa ideia foi substituída por uma outra ideia teoricamente menos absurda. Teoricamente, a existência de um Deus que é puro amor, justiça, sabedoria, mas que vai te mandar pro inferno onde você vai arder em chamas eternamente em pura agonia por ser gay. Ele fala que a ideia dos deuses gregos é uma ideia ridícula e de que a ideia do Deus cristão é uma ideia menos ridícula ou teoricamente menos ridícula. Só que tanto para os deuses gregos quanto para o Deus cristão, ele não demonstrou isso de nenhuma forma porque aquela ideia seria ridícula. Por exemplo,
Se ele está chamando o Deus cristão de ridículo, ele pegaria: olha só, o Deus cristão fez tal coisa, portanto ele é ridículo. O Deus cristão tem tal caráter, assim e assim vai por diante. Mas ele não fez isso nem com o Deus judaico-cristão, nem com os deuses gregos. O ônus da prova está com quem faz a afirmação. Se ele afirmou que o Deus cristão é ridículo, logo ele teria que provar isso. Portanto, eu não preciso argumentar aqui o porquê ele não seria ridículo, porque o ônus da prova está com ele. Acredito que citar Sir Isaac Newton por hora seja suficiente. Considero as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profunda, seja qual for. Por usar decote, porque a sua cabeça é um caldeirão de fetiches loucos. Por estudar budismo, hinduísmo ou qualquer outra religião. Por encher o corpo de tatuagens e piercings. Por escutar jazz, blues, metal. A lista está em constante transformação. Ninguém precisa ser um gênio para ver o absurdo dessa ideia. O inferno não existe. Aparentemente é aqui que ele vai falar o porquê ele considera essa ideia absurda. Mas veja, ele não demonstrou o porquê essa ideia seria absurda. Ele não demonstrou o porquê um ser onisciente, todo-poderoso, mandar alguém por inferno por X questão seria algo absurdo. Ele apenas afirmou que isso seria absurdo. E proposições afirmativas, sem um substrato de demonstração, não possuem fontes de verdade. Além de ele não ter demonstrado o porquê isso seria uma ideia absurda, ele ainda falou de maneira errada como funciona a salvação. Porque a pessoa não vai para o inferno por causa de algo que ela fez, mas sim por causa do perdão que ela rejeitou. Nem nós, seres humanos, mortais, mesquinhos, vingativos, falhos, condenaríamos alguém a uma coisa tão cruel. Sofrimento eterno. Motivo, sexo anal. Só que depois de tanto tempo repetindo uma mentira, ela meio que vira verdade. Ou pelo menos, a gente acredita que é verdade. A linha entre o que pode e o que não pode se perde totalmente. Se antes a igreja usava a ideia de sofrimento eterno para controlar a população, agora boa parte dos teólogos, padres e estudiosos perpetuam essa ideia porque sentem tanto medo que não conseguem mais raciocinar de forma lógica. O inferno sendo morte eterna ou sofrimento eterno é um tema bastante difícil de ser tratado, por isso existem vários teólogos que defendem que ele seja sofrimento eterno e outros vários que defendem que ele seja morte eterna. A afirmação dele de que os padres e teólogos perpetuam a ideia do inferno de sofrimento eterno por medo é uma afirmação baseada em um pressuposto a priori de que a pessoa tem medo do inferno de sofrimento eterno. Eu, por exemplo, não tenho medo nem do inferno sendo morte eterna, nem do inferno sendo sofrimento eterno. E quem sente medo, espalha medo. Só que espalha para as pessoas erradas. Porque a verdade é que as pessoas mais perversas da Terra, os psicopatas, os políticos inescrupulosos, os coaches, não têm muitos dilemas morais. Eles fazem o que fazem e depois dormem uma noite sossegada de sono. Eles ou não estão nem aí para isso, ou justificam os próprios pecados. Utilizando mais uma vez o princípio da caridade, serial killers e políticos inescrupulosos podem até ter uma noite de sono tranquila nessa vida, mas na próxima eles não terão nem vida, serão destruídos no lago de fogo. Eles podem pensar que se safarão, mas não se safarão. E aí entra mais uma ideia absurda. Se você se arrepende dos pecados, você escapa do inferno. Acredito que ele cita isso por desonestidade, porque anteriormente ele tinha dito que alguém se perderia por fazer tatuagem, mas agora está falando que alguém pode alcançar a salvação pelo arrependimento. Se ele sabia que a salvação pode ser alcançada pelo arrependimento, por que então falou do cara que iria para o inferno por causa da tatuagem? E eu nem preciso dizer que esse arrependimento é sincero, coisa que um serial killer não é capaz de fazer. E mesmo que esse serial killer e o político que ele fala anteriormente se arrependa, o perdão não é de graça. Cristo teve que morrer para conceder o perdão a eles. Cristo teve que pagar pelos nossos pecados. Por isso que o perdão de Deus não é injusto, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Então, enquanto um psicopata que matou centenas de pessoas acredita que vai pro céu porque se arrependeu dos seus pecados e fez as pazes com Deus, um jovem homossexual que nunca fez mal a uma mosca lá no interior do Brasil acredita que vai pro inferno porque aprendeu que é um pecador. E muita gente... Ele falou do arrependimento do serial killer, mas por que não falou do arrependimento desse homossexual para ele conseguir alcançar a salvação, supostamente como esse serial killer?
Aqui vocês conseguem ver que ele está sendo desonesto, não é mesmo? A gente poderia argumentar que não importa exatamente o que eles acreditam e que é Deus quem define o que vai acontecer na hora do juízo final. Mas importa sim, o psicopata está em plena paz e sossego e o jovem no interior do Brasil está em constante sofrimento. Esse jovem sofrimento não é o único. O próprio apóstolo Paulo falava o seguinte: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável pecador que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso acontece por causa da batalha que há dentro de nós, entre a vontade carnal e a vontade espiritual, uma querendo fazer o que é errado e a outra querendo fazer o certo. E essa aflição não atinge só as pessoas diretamente ligadas à religião, mas é uma ideia com raízes tão profundas na nossa sociedade que aflige até as pessoas sem nenhum conhecimento sobre qualquer religião ou sem contato com o cristianismo. A ideia de pecado, de ira divina, de inferno, a ideia da eterna punição por algumas coisas que não fazem nenhum sentido já são parte da cultura ocidental, mesmo que as pessoas não notem, mesmo que isso não esteja explícito nas suas cabeças. Aquele medo de fazer algo errado não porque de fato é errado ou parece errado, mas por causa da famosa culpa cristã, porque consta em uma lista de pecados meio nebulosa, meio ilógica e estipulada por um criador. Ele cita aqui um exemplo completamente imaginário e arbitrário da parte dele, pois ele pega uma pessoa que não é cristã e sente culpa por realizar algo que não é de fato errado por culpa do cristianismo, mas ele não deu um exemplo concreto sobre isso. Utilizando o princípio da caridade para não entrar em debate sobre quem determina o que é mal, ou o mal existe sem Deus. Se alguém sente culpa por realizar algo que não é de fato errado por culpa do cristianismo, como raios o cristianismo pode ser culpado se a pessoa não é cristã no exemplo dele? A culpa é da própria pessoa, não é mesmo? O inferno não existe. E você pode perguntar, como é possível simplesmente descartar uma ideia assim sem prova nenhuma? Pois então, não é como se a gente tivesse alguma prova da existência de inferno ou de qualquer coisa desse tipo para ser descartada. Só foi uma mentira muito bem contada e por muito tempo. Se a gente para analisar com um pingo de racionalidade, não sobra nada. Tem uma coisa na filosofia conhecida como navalha de Hitchens, que pode ser resumida na seguinte frase: o que pode ser afirmado sem provas, pode ser rejeitado sem provas. Você não pode provar que não existe um... Dois pontos que eu quero destacar nesse trecho aqui. O primeiro deles é o seguinte: ele parte da a priori de que não exista argumento ou prova para a existência do inferno. Segundo ponto, a existência do inferno e do paraíso é subsidiada em Deus, ou seja, para ele negar o inferno, ele teria que pegar o melhor argumento da existência de Deus para quebrar esse argumento, e com ele você quebraria Deus, consequentemente quebraria o inferno e o paraíso. Era isso que ele deveria ter feito. Um bule de chá voando em algum lugar ao redor do Sol, mas não é por isso que você vai acreditar que existe um bule de chá voando ao redor do Sol. É uma ideia absurda e sem nenhuma prova, exatamente como o inferno. Só que ninguém teve interesse suficiente para empurrar a ideia de um bule de chá voando ao redor do Sol goela abaixo da sociedade por séculos e mais séculos. O inferno não existe. E infelizmente é bem provável que tudo isso tenha feito alguns fanáticos religiosos espumarem de raiva. Por algum motivo tem gente que acha difícil aceitar que não exista um lugar de eterno sofrimento. Mas não existe. E ainda... Resumindo, o vídeo dele é basicamente ataque ao espantalho, pois ele ataca um falso inferno, utiliza uma falsa compreensão de salvação e perdição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E até a próxima!